Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estresse pós-traumático complexo. E não há uma pessoa que se relacionou com pessoas narcisistas que não sofre com esse diagnóstico. Vítimas que sofrem com o estresse pós-traumático complexo não precisa ficar preocupada achando que isso é um problema sério, um problema mental, porque não é. Isso é uma reação normal das vítimas que passam pelo abuso emocional narcisista ou alguma situação similar, uma reação normal do organismo a uma situação ou a um comportamento anormal. Porque o trauma psicológico, gente, ele não é uma doença mental. O estresse pós-traumático complexo, ele merece atenção sim, mas ele é uma consequência do trauma. E o trauma é uma resposta emocional a experiências desagradáveis que ficam marcadas na sua mente. E essa experiência ela tem uma memória e uma emoção que dói muito conectada a essa experiência, a essa memória. E essa experiência estressante e dolorida fica imprimida no seu sistema nervoso. E essas experiências que são muito doloridas, elas te deixam com feridas, com vazio, com angústia. E isso é o que afeta o seu senso de identidade, quem eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo. Isso afeta o seu senso de merecimento, de pertencimento. Isso é o que faz você ficar tendo pensamentos negativos, sentindo emoções negativas a longo prazo. E esse trauma que vai te guiar ao longo da sua vida, que afetam a sua personalidade, o seu dia a dia, afetam os seus relacionamentos, até que você preste atenção nele, que você se torne consciente disso e que cure isso, para que você passe a ter relacionamentos saudáveis. E o estresse pós-traumático complexo, ele se dá quando você vem sofrendo desde a sua infância com o trauma do narcisismo, lidando com muito estresse o tempo todo. Quando você sofre com a negligência emocional, quando você sofre com o abandono, com a rejeição, com a falta de aceitação e com problemas ao se relacionar com seus pais, seus cuidadores narcisistas, que é um relacionamento extremamente caótico e mal adaptativo. E o problema maior de você lidar com pessoas narcisistas é que elas te chocam desde o início do relacionamento, desde o momento que você começa a se relacionar com elas. Porque você não percebe que você está dentro de um relacionamento abusivo até você perceber que você está dentro de um relacionamento abusivo. Ou você não percebe que você está em um relacionamento abusivo até você passar por ele, porque aí todos os danos já foram causados em você. Todos os danos desse abuso já afetou a sua mente, a sua saúde, o seu espírito, o seu psicológico, a sua vida no geral. E daí você vai contar para as pessoas o que você sofreu. Então essas pessoas que nunca lidaram na vida com pessoas narcisistas, nunca foram traumatizadas, acham que o trauma que envolve a pessoa narcisista e a vítima é aquele trauma assim, mas são seus pais, né? Eles acham que seus pais só te machucaram uma, duas vezes, não foi de propósito. Mas são seus pais, né? Mas é seu esposo ou sua esposa, né? Mas é seus filhos, você tem que aguentar. Porque eles não estão fazendo por mal, eles te amam. Seus pais só estão sendo protetores porque eles se preocupam com você, eles te amam. Não esquenta não, deixa pra lá, seus filhos só estão sendo seus filhos. Releva, porque essa pessoa deve estar num dia ruim. Perdoa o seu esposo ou a sua esposa, porque eu tenho certeza que essa pessoa não está fazendo para te machucar propositalmente. Quando na verdade, né, quando você nasce em uma família disfuncional, uma família narcisista, você foi traumatizado várias vezes, você foi machucado várias vezes, você foi negligenciado, abandonado, rejeitado milhões de vezes. A sua existência foi negada. Não foi uma vez ou duas ou três, foi várias. E quando uma pessoa faz uma coisa mais de 3 vezes, ela não faz porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela escolheu estar fazendo, mas ela não está nem aí. É uma escolha da pessoa machucar. É uma escolha da pessoa abandonar, rejeitar e negligenciar. Porque quando uma pessoa faz uma coisa uma, duas vezes e você corta isso, ou você reclama disso, a pessoa para, isso é um comportamento normal a se fazer. Com pessoas narcisistas não existe isso. Por mais que você reclame,
aí é que elas fazem mesmo. Você fala que o comportamento dela é horrível, que ela tá te tratando mal, que ela não te respeita, aí é que ela faz mais ainda, de propósito. Quando você nasce em uma família disfuncional, foi negado a você o direito de você se desenvolver como uma criança normal, como uma criança saudável. A sua existência, a sua individualidade foi rejeitada. Então, hoje, na sua fase adulta, você não consegue ser um adulto normal, um adulto funcional normal e saudável, como qualquer outra pessoa que nasceu em uma família que não era disfuncional. Então, não adianta você sair falando da sua vida para pessoas que nunca foram traumatizadas, que não sabem o que é narcisismo, que não sabem o que é nascer em uma família abusiva e disfuncional. Porque elas não vão entender o que as vítimas passam cada dia. Elas não vão saber o tormento que você sofre até hoje. Porque ela não viveu aquilo, ela teve pais saudáveis, então ela não vai entender de onde vem a sua queixa dos seus pais, dos seus filhos, do seu esposo ou da sua esposa. Qual a diferença entre o estresse pós-traumático e o estresse pós-traumático complexo? O estresse pós-traumático geralmente ele ocorre em um evento único. Você sofre um acidente de carro, você é roubada, uma coisa assim, uma vez na vida. O estresse pós-traumático complexo é quando esse trauma ele ocorre diversas vezes ao longo da sua vida. Por exemplo, se você é traumatizado pela sua família narcisista, se você ainda está com ela até hoje, você vem sofrendo vários traumas desde a sua infância. Mas se você se desligou da sua família e passou a se relacionar com amizades, com seus relacionamentos amorosos, você também sofreu o trauma dessas pessoas, dos seus relacionamentos pessoais. Então, assim, foram uma sequência de trauma, um atrás do outro, vários eventos repetidos. Você sofre de estresse crônico. Esse trauma você sofre a cada relacionamento com uma pessoa narcisista que você tem. Você se relaciona, né? Então, assim, cada pessoa vai te afetar de uma forma. Porque dependendo das fragilidades que você exibe para essa pessoa narcisista, né? É onde ela vai atacar. Então, ela vai atacar diferentes pontos das suas fragilidades, dependendo do que você exibiu para ela. E essas pessoas narcisistas que você se relacionou ao longo da sua vida, elas também vão atacar gatilhos diferentes em você. Elas usam, às vezes, repetidas táticas de manipulação e, às vezes, elas mudam, elas usam cada uma tática diferente com você, dependendo daquilo que você está espelhando nela. Vai depender do que você contou para ela do seu passado. E por que esse transtorno de estresse pós-traumático complexo ocorre? Porque pessoas narcisistas, elas te chocam. Elas te deixam em estado de choque porque elas te atacam, elas te apunhalam pelas costas quando você menos espera. Elas te traem, elas te pegam de surpresa na traição. Porque elas são traidoras. E quando eu falo traição, não falo só te trair com outra pessoa. É trair sua confiança, trair sua autoestima, trair a sua existência, trair o seu valor. E sofrendo esse trauma desde a sua infância, isso vai virando uma bola de neve, porque você desenvolve um estado de estresse crônico. Porque esses traumas foram se acumulando ao longo da sua vida. E quando isso não é tratado, né, fica assim, trauma em cima de trauma. E quando você começa a fazer terapia, é como se você fosse tratando uma camada de trauma por vez. Porque você não só se relacionou com a sua família narcisista, você se relacionou ao longo da sua vida com diversas pessoas narcisistas. E todas elas te causaram um trauma de alguma forma. Então, quando você começa a fazer terapia, é como se fosse tirando uma camada de trauma por vez. Por isso que você vai ficar aí fazendo terapia até a sua morte, porque vai ter sempre trauma a ser curado. E o processo de cura desses traumas também não é um evento único, tá? Isso é um processo, isso leva tempo. Ou se você buscar uma ajuda com uma cura espiritual, como eu fiz, né? A sua jornada será mais curta. Porque Deus vai tirar esse peso das suas costas de uma vez só. Obviamente que você vai passar por alguns lutos, podem levar aí alguns anos, mas você não vai ficar se tratando até a sua morte. Porque antes de você buscar um psicólogo para você se tratar, vá ao melhor psicólogo de todos, Deus. Então, assim, quando você busca se curar espiritualmente, como eu fiz, você vai ficar apenas com algumas sequelas, o que é normal. Por exemplo, o estresse pós-traumático complexo é uma sequela dos abusos que você sofreu ao longo da sua vida. Mas, para mim, não há nada pior do que sofrer o abuso. Então, assim, eu consigo lidar muito bem com essa questão de cura, com essa questão de luto.
Eu enfrento as minhas dores sem remédio nenhum. Eu passo por todos os processos sem medicação nenhuma, mas cada um é cada um sabe o que sente. Eu prefiro fazer dessa forma porque quando esse sintoma, essas emoções vão embora, elas não voltam nunca mais. E também isso depende muito da capacidade de cada um, do sistema de crenças limitadas que cada um carrega. Por exemplo, eu sempre fui muito flexível, eu sempre fui muito aventureira. Eu meio que nunca tive assim muitos apegos, eu deixo as coisas irem facilmente, eu não consigo me apegar totalmente a nada, nem a ninguém. Então, para mim, passar por um luto não é tão ruim. Para mim, passar por um renascimento espiritual não é tão ruim, só que isso leva tempo também. Então, o processo de cura, ele também está muito ligado com a sua capacidade de você deixar as coisas ruins irem embora da sua vida, com a sua capacidade de desapegar das coisas, de pessoas, de ambientes. Pelo fato de eu também ter sido sempre muito sozinha, eu também não tive tanta dificuldade assim em cortar pessoas da minha vida. Assim, não foi uma das piores coisas a se fazer. E a questão é que você não adianta só fazer terapia. Você tem que se fortalecer na fé. Porque pessoas narcisistas, o narcisismo ataca a sua mente e o seu espírito. Então não adianta você cuidar de uma parte e negligenciar a outra parte. Você tem que cuidar da sua mente e do seu espírito juntos. E quanto mais flexível você for, mais rápido você se cura. Quanto mais apegado você for, mais demora o processo de cura, porque você não quer deixar pessoas tóxicas irem embora da sua vida, você não quer deixar certos lugares, você fica preso no passado, você fica preso na depressão, preso na ansiedade. Esse não desapegar faz você ficar estagnado na vida, faz você ficar andando em círculos, repetir padrões de comportamentos. E quando você se dá conta do seu trauma, né, você nunca mais consegue enxergar as pessoas e o mundo da mesma forma. Quando você se cura desses traumas, né, você passa a questionar tudo. Você questiona os seus relacionamentos, as pessoas que você conhece, você duvida de todo mundo, você não sabe em quem confiar, você acha que as pessoas estão mentindo para você. Você passa a questionar tudo, né? Você fica, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que a pessoa está mentindo para mim? Será que aquela pessoa é narcisista ou não? Você quer saber os porquês de tudo, você quer resposta para tudo. Se curar do trauma também é um choque, porque depois disso você nem se reconhece mais também, porque você se descobre. E esse redescobrimento não é normal para você, porque você antes não sabia quem você era. E agora, sabendo quem você é, você fica, nossa, será que eu me tornei narcisista? Por que eu tô assim tão desapegada? Porque você desconecta emocionalmente das pessoas do seu passado e você fica achando que você ficou fria. Você começa a se priorizar e você se sente egoísta. Você começa a ficar confiante e você acha que você está arrogante. Mas é muito importante você saber diferenciar tudo isso. Você começa a elevar sua autoestima de novo, isso é diferente de ter um ego inflado. Isso é diferente de querer ser melhor do que qualquer pessoa. Porque é isso que pessoas narcisistas projetam em você para que isso tudo seja destruído. Quando você reconstrói tudo isso, você se acha estranho. Você se sente inadequado porque isso não é o que você era antes. E é exatamente isso que pessoas narcisistas se aproveitavam de você. Porque você aceitava a projeção. Você permitiu que eles destruíssem a tua autoestima, a tua confiança. Você permitiu que eles negassem e excluíssem a tua existência, te fazendo ser uma pessoa que você não era, para servi-las melhor. E quando você se cura desse trauma, você se redescobre, você não quer mais isso para a sua vida. Então, pós-trauma, você começa a desconfiar de tudo e de todos, por causa do seu histórico, por causa do seu passado. De ter sido traído 1 milhão de vezes por pessoas que você amou, por pessoas que você confiou, por pessoas que você se entregou, que você foi vulnerável, que você abriu o seu coração. E nesse ponto você ainda está muito sensível, porque seu psicológico ainda está também todo ferrado. Você passou uma vida inteira de abuso, então também não espere você se curar do dia para a noite, isso também vai levar tempo. E pós-trauma ainda vai existir muitos gatilhos que vão vir à tona para que eles sejam curados, para que você se torne consciente deles. Eu vou citar alguns aqui para vocês identificarem, só alguns, mas existem muito mais, é porque não dá para falar tudo em um vídeo só. Por exemplo, você vai estar se relacionando com alguém e essa pessoa vai estar chateada. Você vai achar que essa pessoa está chateada por sua causa, que você fez alguma coisa errada.
Isso acontece porque na sua infância, quando os seus pais narcisistas ou a sua família estava chateado com você, isso significava perigo para você, eles estavam chateados porque a culpa era sua, você fez algo de errado e agora você vai ser punido. Outro gatilho que é comum você experienciar após o trauma é barulho, pessoas falando alto, pessoas tocando música muito alto. Onde existe qualquer excesso de barulho, muitos estímulos, isso vai te incomodar. E por que te incomoda? Porque isso é um gatilho que te traz flashback. Esse flashback é uma revivência do trauma da sua infância. Você estando consciente disso ou não? Porque essas emoções da infância vêm à tona. Isso te relembra o caos da sua infância. Brigas, bate-boca, pancadaria. Isso relembra as vozes altas da sua infância. Provavelmente os seus cuidadores chegavam em casa embriagados, ficavam gritando. Todo aquele estado caótico que é quando você cresce em uma família disfuncional. Isso vem à tona quando você relembra desses barulhos. E talvez você não consiga conectar os pontos. Talvez isso te incomode, mas você não sabe o porquê. Outro gatilho que você vai ficar desconfortável é quando as pessoas fizerem críticas com você, ou críticas positivas até. Quando as pessoas se preocuparem com você, eu digo pessoas normais, não digo pessoas narcisistas, tá? Porque pessoas narcisistas não se preocupam genuinamente com você. Então, se você começa a se relacionar com algumas pessoas saudáveis, se elas se preocuparem com você, isso vai te incomodar. Porque no passado, ninguém se preocupava com você, todo mundo só te criticava de forma cruel. Eles só apontavam o seu lado ruim, as coisas que você fazia de errado. Receber críticas na sua infância significava você estar encrencada? Então, se uma pessoa te dá uma crítica positiva, isso te incomoda, porque você acha que ela não está sendo verdadeira, porque você na sua infância nunca recebeu isso. Outra coisa que vai te incomodar pós-trauma é quando pessoas que não são narcisistas não conseguem te entender, que nunca se relacionaram com outras pessoas narcisistas, quando elas não entendem o seu ponto de vista, talvez isso vá te incomodar um pouco. Porque no seu passado, na sua infância, você tinha que medir as suas palavras, você tinha que evitar falar a verdade para evitar o conflito e manter a paz dentro de casa e ficar calado para não irritar os seus pais narcisistas ou provar o seu valor, se sacrificando por eles e se silenciando e negando as suas próprias necessidades para servir seus pais narcisistas. Então, na sua fase adulta, isso vai vir à tona para você curar isso. Então, você vai ficar contando das suas coisas e as pessoas não vão te compreender. Porque na sua infância você também nunca era ouvido. Só que na sua infância era proposital para invalidar suas emoções e os seus sentimentos. Outra coisa que vai ficar desconfortável para você é caso você se cure desse trauma e você vá ter uma vida melhor. Quando você passa a ter uma vida calma, uma vida relaxada. Quando você começar a se relacionar com pessoas saudáveis, isso não é interessante para você, você vai achar chato. Quando as pessoas são muito boas para você, você vai desconfiar. Se você passar a ter uma vida de sucesso, uma vida mais calma, uma vida saudável, você não vai saber como lidar com isso, porque você nunca teve isso na sua vida, sempre foi uma vida caótica. Isso te incomoda porque no passado, se alguém tentasse te agradar quando você estava lidando com pessoas narcisistas, isso era falsidade. Elas te agradavam para te apunhalar nas costas depois. Ou seus pais só te agradavam para no momento posterior te desvalorizar, te diminuir. Porque aí se eles te davam coisa boa, depois te tratavam como lixo, você deixava passar. Você entendia que isso era amor, era preocupação. Então assim, é tudo um choque, até o pós-cura, o pós-trauma. Porque você não está acostumado com bondade, generosidade, reciprocidade, com silêncio, com harmonia. Você não aprendeu nada saudável quando você nasce em uma família narcisista. Então, quando você passa a ter esse estilo de vida, isso passa a ser desconfortável para você. Estresse pós-traumático complexo, você experiencia isso desde a sua infância. Então, assim, para cada um de vocês, isso pode parecer de forma como apareceu para mim, ou você pode já estar consciente disso. E esse estresse pós-traumático complexo, ele também vem com sintomas físicos, vem com algumas doenças. Eu vou falar alguns aqui para vocês entenderem um pouco como isso afeta a vida de vocês. Lembrando aqui, gente, que quanto mais você evitar tomar consciência dos seus gatilhos, dos seus traumas, mais difícil será para você se curar disso.
E uma das respostas desses traumas causados ao longo da sua vida para muitas vítimas perceberem são os flashbacks. Os famosos flashbacks somáticos, que são náuseas, problemas digestivos, palpitação no coração, tremores em alguma parte do corpo ou nas pernas mesmo quando você está parado, fadiga crônica, que eu sofro muito com isso, dores nas costas, pode ser na nuca, no quadril, dores de cabeça, tipo enxaqueca, aquelas que não passam nunca e com remédio nenhum. Esses flashbacks de memória que vem na sua mente, consciente você ou não deles, também são expressos através de tensão muscular. Você se sente tenso, seus músculos ficam tensos, como se você estivesse ali se preparando para alguém vir te atacar. Então você meio que se constringe. Você pode se sentir também uma tensão aqui nesse maxilar. Você pode ter também problemas com ranger os dentes, né? Ficar serrando os dentes e os dentes ficarem bem curtinhos. Você pode passar a ter transtornos de sono, né? Ou você dorme demais ou você dorme menos. Você fica com insônia, acorda no meio da noite. Tudo isso está relacionado com o seu passado. O estresse pós-traumático complexo traz esses flashbacks, né? Essas emoções à tona. Isso também traz à sua mente pensamentos intrusos, memórias estressantes do teu passado. Você passa também a ter pesadelos à noite. Você passa a ter uma memória ruim, problemas de memória. Você esquece tudo, perde as coisas dentro de casa. Tem problemas para lembrar das coisas. Eu, por exemplo, às vezes, eu estou falando aqui e de repente some as coisas da minha mente. Eu não lembro mais de nada. Então eu tenho que ter um roteirinho, porque às vezes eu estou falando uma coisa aqui, do nada me dá um branco. Outro sintoma do estresse pós-traumático complexo é você passar a evitar lugares e pessoas que te lembrem o teu passado. Você pode ficar evitando ver pessoas narcisistas, pessoas da tua família, porque eles te relembram a tua infância horrível. Então, isso também pode te gerar ansiedade, depressão ou os dois juntos. Você pode ter ataques de pânico, passa a sofrer com ansiedade generalizada. O estresse pós-traumático complexo também faz você sofrer muito com raiva acumulada, né? Você passa a ter alguns ataques de raiva. Você fica irritado facilmente, mesmo que sejam pequenas coisinhas, porque te relembra o teu passado. Pode ser alguém respirando perto de você, alguém caminhando perto de você, alguém fazendo determinados barulhos. Isso traz memórias, flashbacks, né, no caso, do teu passado. Isso te incomoda. Então você começa a ficar irritado com o outro, com pequenas coisas que não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com você, porque isso está trazendo um flashback do teu passado, só que você não está consciente disso. Então é mais fácil o quê? Odiar o fulano, odiar a ciclana, porque ela está se comportando de determinada forma. E isso faz você evitar estar consciente do porquê você está com raiva daquela pessoa, porque não é aquela pessoa, é o comportamento dela que te lembra a tua infância. Só que você não lembra disso, você não consegue lembrar. Então o que é que você faz? Começa a ter raiva de fulano ou de fulana. Por que você não lembra? Porque isso te dói. Isso é uma memória reprimida, por isso que ela vem em forma de flashback. Outra coisa que você também pode desenvolver dentro desse complexo pós-traumático é ter alguns comportamentos irresponsáveis, como dirigir alcoolizado, ou beber demais, ou dirigir rápido demais. Você pode começar a se colocar em situações de risco. Você pode passar a fumar maconha todos os dias, usar drogas. Você evita entrar em contato com essas emoções. Então, o que é que você faz? Vai no psiquiatra e pede para se entupir de remédio, porque assim você evita se curar. Isso também é uma autossabotagem. Esses pensamentos e essas emoções vêm à tona e você não suporta lembrar da tua infância. Você não consegue aguentar você mesmo, porque isso é seu. Então é mais fácil o quê? Eu tamponar isso com droga, com bebida, com remédio receitado. Ou se o médico não quiser te receitar, você vai lá no mercado negro e compra lá qualquer remédio e se entope deles. E por que você faz isso? Para você esquecer a sua existência, porque você não consegue se aturar. Você não consegue viver em solitude. Você não ama a sua própria companhia. E é exatamente isso que você não quer tomar consciência e lidar com isso que faz você ter esses comportamentos autodestrutivos. Outro sintoma do estresse pós-traumático complexo é você se sentir paralisado, né? Você pode um dia aí acordar, ficar olhando para o ventilador no teto e ficar ali viajando, como se você não estivesse ali. Você meio que se dissocia, se distancia de você mesmo, das suas emoções, das suas lembranças.
E essa paralisia pode ser o que é chamado de congelamento, né? Você se congela, você fica sem reação, sem emoção. Isso acontece quando você tem também flashbacks do seu passado, da sua infância, de alguma situação traumática e estressante. Outro sintoma também que vítimas de narcisistas também sofrem é com a dissociação. Eu sofro muito com isso até hoje. Por exemplo, você pode estar conversando com alguém e ao mesmo tempo você não está ali, você só está ouvindo, essa pessoa está ali falando, mas você não está nem prestando atenção no que essa pessoa está dizendo. Sua cabeça está em outro lugar, o seu corpo foi para outra dimensão. Então, isso pode acontecer, você estando sozinho ou estando conversando com outra pessoa, né? Você só está ali fisicamente, mas tua alma não está ali, nem tua cabeça. Você está longe, está viajando em algum canto aí, que nem você sabe onde é que você está. Outro sintoma de estresse pós-traumático complexo é a procrastinação. Isso não quer dizer que você tenha preguiça, você tem coragem, você é uma pessoa trabalhadora, mas você procrastina. Você acumula fazeres, tem um monte de coisa para fazer, você não faz. Você prefere ficar passando o dedinho aí, ó, no telefone, ou ficar se distraindo com qualquer outra coisa, mas não faz o que você tem que fazer. Não foca no que é importante, você só foca no que é distração. Um exemplo disso é quando você tem que trabalhar, mas você não busca um trabalho. E você não busca um trabalho não é porque você não quer trabalhar e você é preguiçoso, mas porque você fica procrastinando. Isso também, procrastinação, também é uma autossabotagem. Porque você sabe que para você conseguir determinado resultado, você tem que tomar determinado processo, determinada ação. E não tomando determinada ação, você não atinge tal resultado. E o que é a procrastinação? Você evita prestar atenção, se concentrar no que merece realmente a tua atenção, do que você realmente precisa fazer. E o que é que você faz? Você foca na distração, nos pequenos detalhes. Então, por exemplo, se você sabe que você tem que buscar um trabalho, porque você precisa trabalhar para se sustentar, o que é que você faz? Você fala, não, eu não vou buscar um trabalho porque hoje eu vou ter que tomar banho. Ah, aquela minha roupa que eu quero ir está apertada. Então, você cria algumas desculpas nesse meio para não te levar àquele resultado, que é conseguir um trabalho. Outro sintoma do estresse pós-traumático complexo é você também ficar um pouco paranoide, tá? Você fica, às vezes, sem conseguir parar na sua própria cabeça. Então, você fica, eu acho que essa pessoa está mentindo para mim. Sei não, acho que aquela pessoa é narcisista. Não, eu não vou confiar nessa pessoa porque essa pessoa vai me machucar. Não, eu não vou contar esse segredo para fulano porque essa pessoa vai espalhar para todo mundo. Não, acho que hoje eu não vou no shopping porque eu acho que aquela pessoa narcisista vai me perseguir. Então, assim, você não se sente feliz, você não se sente conectado quando você sofre com estresse pós-traumático complexo. É o contrário, você se sente insatisfeito, desconectado, porque tem todo esse turbilhão de emoções aqui na tua cabeça, esse monte de flashback vindo à tona, esse monte de gatilho sendo disparado. Para quê? Para que você lide com isso. E não para que você evite lidar com isso. Porque quanto mais você evitar, mais difícil será para você se curar disso. Como se curar do estresse pós-traumático complexo depois de uma vida inteira sofrendo gaslighting, negligência, invalidação e desvalorização? Porque, você passou aí a sua vida inteira esperando que o outro te validasse, validasse os seus sentimentos, validasse a tua existência, o seu valor. Você ficou uma vida inteira esperando que o outro validasse os seus pensamentos, as suas experiências. E para você aí pode ficar às vezes parecendo impossível você voltar a confiar em você de novo. Mas acredite, é possível sim. Basta você querer, não vai ser fácil, você vai precisar fazer um trabalhinho, você vai precisar se esforçar. Porque todos esses traumas, eles ficaram imprimidos no seu sistema nervoso. Então você fica com essa tendência a ter comportamentos repetitivos. E você faz isso compulsivamente. Às vezes você nem se dá conta do que está fazendo quando você já fez. Então você passa, por exemplo, a ter uma certa rotina, tipo como se fosse um ritual, sabe? Diário. E é isso que tem que mudar, é o padrão. Você tem que recondicionar sua mente de novo. Que é para você se tornar consciente dessa repetição e você parar de repetir, parar de ficar seguindo rituais. Isso acontece porque isso vem de um pensamento obsessivo. Por exemplo, se você era acostumado todo dia a acordar às 7 para fazer café para uma pessoa narcisista, até hoje você faz isso.
mesmo que essa pessoa narcisista não esteja mais ali. Então você tem que mudar isso. Você tem que mudar todas as rotinas que você tinha com uma pessoa narcisista, seja sua família, seja seus filhos, seja seu esposo, sua esposa. O que você fazia repetidamente estando com aquela pessoa, hoje em dia, você longe dessa pessoa, você vai ter que desfazer isso. E você tem que fazer isso entendendo que hoje essa pessoa não está mais na sua vida. Hoje em dia você está seguro e você não é um robô para você ficar fazendo esses rituais como se fosse um robozinho todos os dias. Você tem que desfazer isso. E entender que essa pessoa narcisista não está mais ali para te fazer de empregada, de babá, ou de mãe ou de pai. Que você não precisa mais servi-las, você não precisa mais obedecê-las, que hoje você está segura. Então, o primeiro passo para você se curar desse transtorno de estresse pós-traumático complexo é se sentir seguro no seu próprio corpo. E, obviamente, que um desses passos é manter distância de pessoas narcisistas, manter o contato mínimo possível. Falar uma vez no mês, uma vez no ano, tá ótimo, já falou demais. Porque tentar ter um relacionamento com uma pessoa narcisista é você permitir que ela te condicione mentalmente a ter certas repetições, certos pensamentos obsessivos. Para quê? Para que sirva aquela narrativa que ela tem. Então, quanto mais você mantém contato com uma pessoa narcisista, mais um robozinho dela você se torna. Porque é só assim que ela sabe se relacionar. Mas você tem que entender que não é assim só que você sabe se relacionar. Você é um ser humano normal, que você tem a capacidade de se relacionar com pessoas saudáveis e se relacionar de uma forma saudável. Se a pessoa narcisista não sabe, problema dela. Você tem que seguir o seu caminho. Fazer as coisas do seu jeito, conforme você quer fazer, na hora que você quer fazer, sem ter um ditador por perto. Outra coisa que você pode fazer também para se curar do estresse pós-traumático complexo é se livrar do escapismo, que é quando você não quer saber o que está acontecendo dentro de você, quando você não quer saber e entender o porquê que você se sente da forma que você se sente. Você evita saber quais são as suas necessidades, você não quer saber o que é que eu estou precisando hoje. O escapismo é quando você evita se conectar com você mesmo e entender quais são as mudanças que eu tenho que fazer na minha vida hoje para eu ser feliz, para eu ter paz de espírito, para eu ser quem eu quero ser. E para você não ter esses questionamentos, né? Que mudanças eu preciso fazer, quem eu sou, quem eu quero me tornar, quais são as minhas necessidades, para você evitar essas emoções virem à tona e você se tornar consciente do que você tem que fazer, você busca válvula de escape. Quais são as válvulas de escape? Vou dar aqui alguns exemplos. Ficar sempre distraído, trabalhar 24/7, beber demais, usar drogas, se entupir de remédio, ficar viciado em videogame, ficar sempre vendo TV diretamente, assim, sem parar. Você busca várias formas de escapar de você mesmo. Essa é a razão do escapismo. Não importa, qualquer pessoa pode buscar a forma mais fácil que ela acha que é para ela ali no momento, né? Isso vai depender também de cada pessoa. Então, o escapismo, você tenta escapar a todo custo daquilo que quer vir à tona. Então, o que é que você faz? Isso quer vir à tona e você fica sempre tamponando. Então, você busca se esconder de você mesmo. Então, tentando não processar os seus traumas, as suas emoções, se permitir sentir, não vai curar suas feridas do passado. Isso só vai atrasar o seu progresso. E a forma de se permitir sentir é você entender que você tolerou comportamentos abusivos no seu passado porque você achava que abuso era amor. Você achava que traição era confiança. Você achava que machucar era preocupação e cuidado. Porque se você soubesse melhor, você teria feito melhor. Se você não fez, é porque você não sabia nada melhor do que isso naquele momento. Então, você tem a tendência a fazer o quê? O amor dos abusadores que me machucaram a minha vida inteira não me machucou. Eu estou forte, eu estou bem. Você deixa todas as suas emoções controlarem a tua vida, o teu dia a dia, ao invés de você pensar de forma lógica e racional. E ver a realidade, que é, as pessoas que eu amei não sabiam me dar amor, eram incapazes de amar. E as pessoas que eu mais amei me machucaram. E para se curar de traumas do narcisismo ocorridos ao longo da sua vida, não tem uma receita milagrosa, né? É remover pessoas narcisistas da sua vida. E se você não consegue removê-las 100%, mantenha um contato mínimo possível. É falar, como eu já disse, uma vez no mês, 2 vezes por ano.
tá ótimo, já é o suficiente. Porque elas não querem se relacionar. Quem quer se relacionar com elas é você. E como você tem que entender que isso não vai acontecer, é uma questão sua mantê-las ou removê-las. E também sair de ambientes tóxicos é primordial para você se livrar do estresse pós-traumático, porque você tem que acalmar o seu sistema nervoso. E lidando com pessoas narcisistas, elas causam caos o tempo todo, elas te mantêm nesse estado de estresse, de hipervigilância. Não tem como você se curar onde você adoeceu. E lidando com pessoas narcisistas, elas odeiam paz, mesmo que você queira ter paz, elas não vão te dar isso. Elas sempre vão estar causando conflito, confusão, briga, o que seja. Elas não vão te dar paz. Então, o seu sistema nervoso sempre vai ficar hipervigilante, estressado, e você vai ficar sempre caminhando em ovos. E assim você também não se cura. Outro fator importante para você se curar do estresse pós-traumático complexo é ter compaixão com você mesmo. É buscar formas de você se dar amor. Fazer por você o que você vivia fazendo por pessoas narcisistas. O que é que você não fez? Você não se impôs. Você não impôs limites, você não dizia não. Impor limites e dizer não também é um ato de amor próprio, de autocuidado, de autocompaixão. É você dizer para você mesmo: eu prefiro me impor, eu prefiro dizer não para me proteger de você do que fazer tudo o que você quer para me machucar. Então, seja paciente com você mesmo. Processe as suas emoções, se permita sentir, não fique escapando de você mesmo, porque você não fez nada de errado. Muito pelo contrário, você deixou de fazer por você para fazer por outra pessoa. E agora é hora de retornar tudo isso para você. Isso inclui dizer não para gente abusiva e tóxica, não deixar as pessoas abusarem da sua boa vontade. Faça coisas que você gosta, como nadar, entrar em contato com a natureza, fazer caminhadas, dançar, ler livro, voltar a estudar, andar de caiaque, sentir o cheiro de terra molhada, ouvir o barulho do vento, ouvir o barulho dos trovões, o barulho da chuva. Você tem que ativar os seus sentidos. Sentir o cheiro das flores, tocar nelas, abraçar árvores, acalentar animais, ouvir o canto dos pássaros. E a forma melhor de você relaxar o seu sistema nervoso é você sair do passado, sair do futuro e se reconectar com o seu presente. Então, você tem que esvaziar a sua mente, esvaziar a sua alma e relaxar, se acalmar. Porque acalmar o seu sistema nervoso nada mais é do que manter alinhado o seu estado de espírito, o seu estado físico e o seu estado mental. Esses três têm que estar sempre em harmonia para que você seja um adulto saudável e funcional. Voltar a se relacionar com pessoas saudáveis, com pessoas para cima, que te motivem, que te inspirem. E viver se perguntando: o que é que eu preciso? O que é que eu busco para me satisfazer? E buscar isso para você. E você mesmo tem que se dar isso. Se priorizar, se colocar em primeiro lugar. E agora eu também vou voltar ao tópico que eu já falei, que se priorizar não é só o autocuidado, praticar o amor próprio. Porque se impor e dizer não também é autocuidado, também é prioridade, também é um ato de amor próprio. E também você pode passar mais tempo em solitude, para você voltar a gostar da sua própria companhia, para você não ficar sempre buscando outras pessoas para te preencher. Você tem que aprender a gostar da sua própria companhia. Você vai conseguir fazer isso ficando mais tempo em solitude, fazendo atividades que você gosta, sozinho. E é em solitude que você vai se permitir sentir essas emoções que você foi obrigada a reprimir por pessoas narcisistas, Porque quando você expressava suas emoções, seus sentimentos, as pessoas te envergonhavam por isso. Então agora você tem que saber que você está seguro e se permitir sentir tudo isso, seja raiva, seja culpa, seja tristeza, seja alegria, o que for. E repita para você todos os dias: agora eu estou seguro, agora eu posso ser quem eu quero ser. E se lembre todos os dias do quão incrível você é e de quem você quer se tornar. Porque é você que tem que ser o seu maior motivador e a sua maior inspiração.